Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo a encruzilhada. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18, versículo 21. Inclusive é muito conhecido esse texto. Diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Hoje é 28 de dezembro de 2023. Pedindo desculpas porque ontem nós não tivemos condições. Ontem, quarta-feira, dia 27, não tivemos condições de estar aqui publicando a palavra do dia. Bendito Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento cada ouvinte, suas famílias, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu hoje dei o tema para a palavra do dia, dizendo a encruzilhada. E antes de tudo, me permita aqui dar uma explicação óbvia da palavra encruzilhada. No conceito figurado, esta palavra a encruzilhada ou encruzilhada é o mesmo que uma situação de embaraço, uma situação difícil, uma situação decisiva. Isso é também no sentido figurado, simbólico, tratado como sendo uma encruzilhada. Mas encruzilhada significa um lugar onde se cruzam as estradas ou caminhos. Inclusive algumas religiões de matrizes africanas utilizam esse espaço para oferendas. Então encruzilhada, sabe, aquele momento em que a gente está em uma cruz de caminhos, uma cruzeta, No entanto, gente, em meio a tantas essas explicações que eu falei aqui agora há pouco sobre encruzilhada, eu quero deixar apenas uma mensagem de caráter prático e cristão, que é o nosso objetivo aqui, onde muitas vezes nós estamos em uma encruzilhada na hora da decisão. Esse texto base aqui que eu escolhi, nós encontramos Elias, profeta do Senhor, lá no Monte Carmelo, onde ele se reúne com os profetas de Baal, Era aquele desafio. E ele pergunta para todo o povo de Deus, que estava em uma encruzilhada, vamos falar assim nesse sentido, aproveitando o texto, aliás, o tema que eu estou dando hoje para a palavra do dia. O povo estava numa encruzilhada de pensamentos. Ele diz assim, Elias chamou o povo e perguntou: até quando vocês vão estar cocheando entre dois pensamentos? Ou seja, estarão indecisos vocês. Ô povo, por que você, meu povo, o povo de Deus, estão nessa encruzilhada, não sabe que direção tomar? Aí ele diz: se o Senhor é Deus, siga Deus. Se você acha que Deus, é o seu Deus, por que você não está seguindo a Deus? Mas se você acha que Baal
o inimigo de Deus, é o Deus de vocês, também siga para ele. Sabe, às vezes eu fico aqui pensando, é claro que dispensando aqui aquelas pessoas que estão ainda, né, com a sua fé em aperfeiçoamento, mas eu fico pensando alguns cristãos que ficam dividindo o seu dia com Deus e com o mundo. Eu não estou falando aqui de fraquezas, que todos nós estamos sujeitos a isso. Mas pessoas que, de uma forma contumaz, vivem nessa encruzilhada espiritual, cocheando entre dois pensamentos. A pergunta para mim, que Elias fez para o povo, é a mesma, é para você, a senhora também, o Senhor. Quem é o teu Deus? Nessa encruzilhada de decisão, a quem eu, Jessé, devo seguir? Deus ou Baal, o inimigo de Deus? Esta é a minha explicação no comentário do texto base bíblico que eu escolhi aqui. Mas eu quero concluir dizendo que você, a senhora, o senhor e eu também, nessa cruz que, sabe, a encruzilhada forma, né? Que a encruzilhada é isso, se você olhar de cima para baixo, uma visão panorâmica, vamos falar assim, se você estiver olhando assim de um, como é o nome? Que a turma usa muito hoje, drone, olhando nesse espaço de uma encruzilhada, você vai ver um formato de cruz. Nesse caminho, nessa encruzilhada, onde você está no centro dela, tem o caminho para frente, à esquerda, direita, e tem um caminho para você voltar. Eu vou te dar um conselho. Isso é para mim em primeiro lugar. Siga o caminho que está à tua frente. Nem vá para a esquerda, nem para a direita, e muito menos retroceda, volte. Porque o caminho que nos leva para Deus, o caminho que é do nosso Senhor, Jesus Cristo, é o caminho para frente. Nosso alvo é seguir em frente, mesmo quando a gente se encontra, vez por outra, em uma encruzilhada espiritual, sem saber que direção tomar. Será que eu continuo seguindo em frente? Muitos têm voltado. Outros têm pego o caminho da esquerda, ou pegado o caminho da esquerda, direita. Mas nós devemos seguir o caminho que vai para o céu, que é sempre o caminho para frente. Olhando para Jesus, que é o nosso caminho, autor e consumador da fé. A encruzilhada. Se você está nesta encruzilhada espiritual, saiba, decida a quem você serve. Se é o Senhor, siga Ele. Se é Baal, também siga Ele. Até para concluir, tem um texto aqui que eu deixei marcado, que eu escolhi aqui na Bíblia. Desculpa o barulho aí das páginas. Apocalipse, capítulo 22, vou encerrar agora. Versículo de número 10 e 11, diz assim, ó. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Isso é o anjo falando para João na revelação ali na ilha de Patmos. Aí diz assim, ó, o versículo 11, onde eu quero chegar sobre o assunto de hoje, que é a encruzilhada. Continue o injusto, em outras versões, o sujo, fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo, aqui é o sujo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, nessa decisão da encruzilhada espiritual, se você é santo, santifique-se mais ainda. Se é justo, seja mais ainda justo. Mas se é sujo, ou seja, não está nem aí
com compromisso com a sua vida espiritual com Deus, se surge mais ainda. É isso que, nesta revelação, o anjo do Senhor quis dizer para João e para todos nós. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.